Hoje nós estamos no nosso último culto do ano, não é verdade? E é tão bom nós tirarmos um tempo para sermos gratos por tudo que Ele tem feito, né? Eu quero falar com você nessa manhã, meus amigos vão projetar aí, sobre o ritmo de Deus. Você pode repetir comigo? O ritmo de Deus. Eu vou pedir para o Paulão ali vai me ajudar hoje numa pequena demonstração. O Paulo vai fazer uma levada de bateria ali e nós vamos seguir ele com as nossas palmas. Pode ser, gente? Paulão, por favor. Como é que você bateria a sua mão aí? Obrigado. Quando você resolve bater palma? Quando ele bate na caixa, certo? Bate na caixa aí. Isso. Isso seria nós entrarmos no ritmo. Vamos tentar bater fora do ritmo agora? Vamos tentar bater fora do ritmo agora? Paulão, vai. Não, tem gente que está batendo junto com a caixa. Aí ele bateu na caixa. Vai, gente, bate. Obrigado. Fica desorganizado ou não? Fica ou não fica? É mais fácil bater no ritmo ou bater fora do ritmo? É mais fácil, muitas vezes, bater no ritmo. Obrigado, mano. Agora, quando bate fora do ritmo, não soa estranho? Soa ou não soa? Cada um começa a bater de um jeito. Isso acontece no louvor, não acontece? Você está lá batendo, aí tem uma pessoa do seu lado. Aí você quer falar, irmão, para um pouco. Ouve a bateria. É muito ruim quando parece que a gente está fora. É muito ruim ouvir uma música que está num ritmo diferente. Ou quando você tem um vídeo, você às vezes está assistindo um filme, um vídeo, aí você tem uma imagem, que é uma imagem de ação, e a música é o oposto. A música é lenta. A música parece que não combina com aquilo. A definição de ritmo é isso, é a organização entre as notas e pausas ao longo de uma música. Ela dá movimento à música. Tem tempo de notas e tem tempo de silêncio. Essa foi uma das definições que eu encontrei na internet e eu achei interessante. Uma música não é só som, mas também é o espaço onde não tem som. E então você cria um movimento. Então a música não é só sobre os acordes, só sobre as notas, mas é também sobre o silêncio. É também sobre o espaço que existe entre uma coisa e outra. E você já sentiu que algumas coisas, às vezes, parecem estar fora de ritmo? Você passa para mim, tá, por favor, que não está funcionando. Algumas coisas parecem estar fora de ritmo. Vou dar um exemplo que eu estava pensando, né? Você tem muitas ideias, sonhos e projetos, mas a sua conta bancária simplesmente parece não acompanhar o ritmo da sua mente. Já aconteceu isso com alguém, já? Na sua mente você já viajou, você está nas Bahamas, você está curtindo essas férias na praia, e a sua conta bancária diz? Não. Ou muitas vezes você tem um ritmo diferente no casamento. Acontece no casamento ou não acontece? Tem pessoas que são mais aceleradas, tem outros que a gente fala, né, o freio de mão puxado, né? Puxado, engatado ré, né? Se não tomar cuidado, não vai para frente a pessoa. Tem algumas coisas que são personalidades, tem outras coisas que são momentos da vida. Mas é ruim quando às vezes há uma incompatibilidade de ritmo, certo? Ou até mesmo no trabalho, gente. Você tem pessoas, se você gerencia uma equipe, por exemplo, ou se você trabalha com muitas pessoas diferentes, você tem aquela pessoa que tem um ritmo mais acelerado, tem ou não tem? Ela é a fazedora de tudo, só que se você não tomar cuidado com essa pessoa, ela passa em cima dos outros, passa ou não passa? Atropela, faz inclusive o que não pediram, faz o trabalho dos outros. Mas tem umas pessoas também que tem um ritmo lento, não tem? Que se você pudesse, você falava, eu queria ligar aquela pessoa na tomada, para ver se carrega, e se faz alguma coisa. A gente tem diferenças desses ritmos.
Às vezes a gente atropela as pessoas. Eu sou daqueles que atropelam as pessoas em certos assuntos. Eu tenho que tomar cuidado. Já ouvi várias vezes meu pai falar, vai com mais calma, filho. Eu falei, pai, mas eu estou vendo. Ele falou, tudo bem, você está vendo, mas não quer dizer que você tem que sair fazendo. Muitas vezes a gente tem essas diferenças de ritmos entre nós, de personalidades. E às vezes fica difícil conviver com ritmos diferentes. Ou às vezes soa até estranho, como nós ouvimos na música, não é verdade? A gente bater de um jeito e a música está tocando em outro. Agora eu queria que você pensasse comigo, você sabia que Deus, Ele tem um ritmo? E não é o worship, a adoração, não é um estilo musical. Deus, Ele tem um ritmo. Ele tem os momentos onde Ele fala e Ele tem os momentos do silêncio. Mas é importante nós sabermos que, a partir do momento que nós nascemos de novo, Jesus Cristo se torna Senhor das nossas vidas, o ritmo que dá movimento e conduz as nossas vidas tem que ser o ritmo de Deus. Não seria muito louco se Deus ali, vamos usar essa nossa analogia, estivesse lá na bateria ditando o ritmo e a gente ficasse batendo palma que nem um louco? Ia ser estranho ou não ia? Às vezes, eu tenho certeza, meus irmãos e irmãs, que Deus, Ele tem um ritmo, Ele tem um plano, Ele tem um propósito e um projeto. Mas muitas vezes nós, pela nossa ansiedade, pelas preocupações, ou muitas vezes pela falta mesmo de confiança, a gente começa a tentar acelerar ou reduzir o ritmo que Deus está pautando as nossas vidas. Quantos estão comigo até aqui? Faz sentido isso, gente? Deus, Ele é o grande maestro, Ele é uma orquestra, Ele é aquele que dita as coisas. Só que se um instrumento, e quando eu peço instrumento, pense em mim, em você individualmente, se a gente bate fora, ou se a gente não segue aquela direção, parece que está fora do caminho, parece que está fora do eixo, parece que a gente se sente deslocado. A Bíblia vai falar sobre esse ritmo de Deus. Isaías 46 vai dizer assim, lembre-se das coisas passadas, das coisas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Isso é o Senhor falando através do profeta Isaías. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade revelo as coisas que ainda não sucederam, que não aconteceram. E digo, o meu conselho permanecerá em pé, e farei toda a minha vontade. Isso é Deus dizendo, fala assim, ó, eu dito as coisas, eu dou o ritmo às coisas, eu dou movimento às coisas, muito antes de eu e você existirmos. Deus está falando isso para o povo de Israel, que naquele momento está achando que sabe das coisas, que está tentando fazer as coisas do seu próprio jeito, do seu próprio braço, e Deus está falando, vocês precisam lembrar das coisas passadas, vocês precisam lembrar da antiguidade, vocês precisam lembrar que não tem outra pessoa além de mim, não tem ninguém nem semelhante a mim. Eu anuncio as coisas que vão acontecer, eu revelo coisas que ainda não aconteceram. Mas ele fala, eu falo de coisas passadas e falo de coisas futuras, no nosso tempo aqui, porque Deus está falando, o meu plano vai se cumprir, amém, gente? Deus não fica falando para adivinhações, Deus não fica falando para entregar para nós certezas para que a gente, então, viva sob controle. Deus fala, eu falo de coisas passadas e falo de coisas futuras, porque o meu plano e a minha vontade vai se cumprir. Um dos atributos, meus irmãos e irmãs, de Deus, tem um estudo, tem vários livros que falam sobre isso, falam sobre os atributos de Deus. São características que Deus tem, que várias pessoas vêm estudando ao longo dos anos. E um dos atributos que Deus tem, que são características que Ele tem, é a sua infinitude. Deus, Ele sempre existiu e sempre existirá. Deus nunca foi criado.
Isso é uma coisa que às vezes a gente não para pensar na profundidade que é isso. Tem um escritor, se você gosta desse assunto, tem um escritor chamado A.W. Tozer, o livro dele, O Conhecimento do Santo. Eu coloquei um trecho aqui do livro que eu queria ler com vocês. É um pouco profundo, mas assim, só para a gente ilustrar a dimensão do que é a gente ter um Deus que não foi criado, de um Deus que é infinito, de um Deus que é eterno. O A.W. Tozer, ele diz assim: Deus na sua infinitude não está sujeito ao tempo e não é governado por ele, mas ele existe em um estado eterno. O tempo não é algo que ele experimenta da maneira que os seres humanos experimentam. Ele não sente o tempo, pois o tempo é uma medida do movimento de coisas criadas. Mas Deus não é criado e, portanto, não está sujeito a essa medida. O tempo existe para pessoas, para criaturas que foram criadas. O Criador não navega nesse tempo. E ele continua, ele diz assim: Deus não é forçado a esperar ou se apressar. Ele vê tudo ao mesmo tempo. O passado, o presente e o futuro. Para Deus, tudo é presente. A sua eternidade significa que ele abrange tudo, vê tudo, e o seu plano de redenção está completamente dentro do seu domínio eterno e atemporal. Deus habita na eternidade, mas o tempo habita em Deus. Ele já viveu todos os nossos amanhãs, assim como viveu todos os nossos ontens. É maravilhoso a gente pensar isso. Porque a Bíblia vai dizer, e a Bíblia ela é incrível, porque ela vai dizer que o Cordeiro de Deus, ele foi imolado, foi morto antes da fundação do mundo. Mas na nossa cronologia, Jesus morreu há quantos anos atrás? 2024, 26 anos atrás. Mas no plano de Deus, Cristo já havia morrido sempre. Por quê? Porque para Deus tudo é presente. Meus irmãos, eu não quero que você pense, nossa, que coisa difícil. É uma coisa complexa, a nossa mente é difícil. Porque, gente, a gente pensa em 24 horas, não pensa? Você pensou, espero que o Gustavo termine o culto até meio-dia hoje, porque eu estou com fome. A gente pensa em horário, a gente pensa no horário que acordou. O Tito, meu filho, está lá, a gente cronometra o horário que ele foi dormir, o horário que ele acordou, para saber se ele está dormindo bem ou não. A gente controla as coisas pelo tempo, então é difícil para a gente entender um Deus que está fora desse tempo. De um Deus que existe e o tempo trabalha a favor dele. Eu vou dizer de novo. O tempo sempre trabalha a favor de Deus. Por isso aquela expressão, Deus não chega atrasado, é muito verdadeira. Mas não para consolar a pessoa que está desesperada. Deus não chega atrasado no tempo dele. Porque no tempo dele, ele sabe aquilo que eu e você precisamos. A questão, meu irmão e minha irmã, é o quanto nós entendemos esse tempo. Daniel, o profeta Daniel, no capítulo 7 do seu livro, ele tem, depois de toda aquela história de Daniel na cova dos leões, lá de Daniel na fornalha com seus amigos, o livro de Daniel se torna um livro apocalíptico, se torna um livro sobre uma revelação a qual o profeta Daniel recebe da parte de Deus, uma revelação do que será os fins dos tempos. E em uma dessas visões que Daniel está tendo, ele vê 4 animais em específico, eu não vou falar sobre esses 4 animais, e depois dele ter visto esses 4 animais e a descrição deles, ele descreve lá no Daniel capítulo 6, quando ele chega no capítulo 7, ele fala que então ele tem uma outra visão, e ele tem uma visão de um homem, não são mais animais, mas é um homem, que está sentado num trono. E ele, quando vê este homem sentado no trono, Daniel o chama de ancião de dias. Você pode repetir comigo essa palavra? Ancião de dias. Daniel capítulo 7, versículo 9 e 10. Eu coloquei o texto aí? Acho que eu coloquei. Daniel 7, 9 e 10. Daniel diz assim: continuei olhando, até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou. É assim que Daniel chama Deus, ancião de dias. Sua veste era branca como a neve, e os cabelos da cabeça como a pura lã.
E o seu trono eram chamas de fogo, e suas rodas eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía diante dele. Milhares e milhares o serviam, e miríades de miríades estavam diante dele. E ele então assentou-se o tribunal, e se abriram os livros. Esse texto está falando, Daniel então está tendo essa visão, tem todo um contexto ali, mas eu estou com essa palavra no meu coração, esse nome ao qual Daniel atribui a Deus, chamado Ancião de Dias, no meu coração há um bom tempo. E eu cresci ouvindo várias músicas de Ronquenol e outros caras, cantores americanos, que eles usam muito no inglês essa expressão, Ancião de Dias. E eu fiquei, Senhor, por que Daniel, quando olha para ti, em lugar de chamar de Deus Todo-Poderoso, Santo, ele chama de Ancião de Dias? Só aparece em Daniel. É só Daniel que reconhece Deus dessa maneira. E você vê que a descrição, eu joguei lá na inteligência artificial para gerar, e ela gerou isso aqui. E eu achei interessante, porque, daí talvez que venha, que Deus parece o Papai Noel, de branca, barba branca ali, cabelo. Mas eu fiquei... Quando joguei esse texto, eu falei, caramba. Você olha para essa pessoa, você pensa que ela tem um bom conselho a dar? Nossa, gente, não. Quando eu olhei isso e eu vi essa descrição, eu falei, caramba, eu acho que eu sentaria aos pés dessa pessoa e perguntaria algumas coisas. Toda essa figura ao qual Daniel vê Deus... E a descrição ao qual Deus se faz revelar a Daniel, fala de um homem de cabelos brancos, de barba branca, tudo isso para que Daniel e nós pudéssemos entender de que existe uma certa sabedoria nesta imagem. O ancião de dias é algo que representa essa sabedoria. Deus mostra para Daniel de uma maneira que ele está entendendo. Você percebe que ele fala, tem cabelos brancos, barbas brancas, representa essa idade, esse tempo vivido, segundo a nossa referência humana, não é verdade? Porque para Daniel, gente, os anciãos daquela época, os mestres daquela época, todos eles têm cabelo branco. Todos eles têm barba branca. Por quê? Já viveram. Viveram muita coisa, viram muita coisa. Viram os jovens, viram as mulheres, viram os homens, viram as crianças, viram governos, viram situações mudarem e irem. Para Daniel, uma pessoa de cabelos brancos e barba branca representa sabedoria, representa tempo vivido. Mas em nenhum momento a gente vê uma pessoa velha, machucada pelo tempo, ou uma pessoa cansada, abatida. Tanto que a continuação do texto de Daniel vai falar que esse ancião de dias está assentado sobre o trono, ele abre o livro e ele começa a julgar, ou seja, ele tem autoridade, ele tem consciência, ele tem sanidade mental, ele é todo poderoso, é o próprio Deus ao qual Daniel está vendo. E essa expressão, ancião de dias, é como Daniel consegue descrevê-lo. Essa figura do ancião de dias, ela mostra a eternidade e a sabedoria de Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, eu quero que você entenda uma coisa, novamente voltando para o texto que nós lemos, Deus, ele não está preso no tempo. Quando Daniel fala que ele é o ancião de dias, Daniel está dizendo assim, este homem, ele viu o que era e ele sabe o que virá. Porque Daniel, quando ele está ouvindo de Deus, ele está ouvindo sobre o futuro. Daniel está ouvindo sobre o quê? O futuro. Daniel já tinha tido várias experiências com Deus. Não só de livramento, mas de juízo. Daniel entende, conhece tudo que se passou antes dele. Ele conhece esse Deus. Mas agora ele está esperando então um Deus que está falando para ele sobre as coisas do futuro. E ele está falando, este homem que me fala do passado e me fala do futuro, ele é ancião de dias, ele tem a sabedoria, ele tem um entendimento daquilo que foi, daquilo que é e daquilo que acontecerá. Esse é o nosso Deus, amém, gente? Por isso que a Bíblia fala que ele é o mesmo ontem, ele é o mesmo hoje e ele será para sempre, eternamente. Quer dizer que ele tem o conhecimento, quer dizer que ele sabe dessas coisas.
Por isso que lá o texto de Miqueias, pode passar o próximo, por favor? O profeta Miqueias falando sobre Jesus, que Jesus viria, ele fala: e tu, Belém Efrata, que é o nome ali da cidade, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. O profeta Miqueias recebe uma revelação de Deus falando: Jesus, que vai nascer em Belém, Efrata, que vai nascer em Belém, presta atenção, ele não está nascendo só, ele diz, as origens dele são desde os tempos antigos. Ou seja, este bebê que vai ser encarnado, ele existe desde os dias da eternidade. Ou seja, Jesus estava com Deus na criação. Assim como a Bíblia fala que o Espírito Santo, o Espírito de Deus pairava sobre as águas na criação, Jesus também estava. O texto de Colossenses vai falar que tudo foi criado por Ele, por intermédio dEle. O texto de João, o Evangelho de João, no capítulo 1, diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Meus irmãos e irmãs, eu estou gastando esse tempo para mostrar para você que assim, Deus, Ele tem o controle do tempo em suas mãos. Ele dita o ritmo. Ou nós vivemos no ritmo dele, ou nós vivemos no nosso ritmo. E o problema de viver no nosso ritmo é que muitas vezes a gente se sente fora de sintonia com aquilo que Deus, o Pai, está fazendo, dizendo e conduzindo. Esses dois textos mostram que Jesus já existia com Deus, desde antes da encarnação. É importante, nós não estamos falando no Natal, nesse final de tempo, não é só o nascimento de uma criança, é a encarnação, gente. Encarnação é muito mais poderoso. Jesus viu tudo. Jesus viu a criação, Jesus viu Israel, Jesus viu Moisés, Jesus viu Abraão, Jesus viu tudo isso. E aí o pai falou: você vai ser enviado como criança para experimentar o que eles experimentaram, para sofrer o que eles sofreram e para morrer por eles, para que eles possam voltar a ter relacionamento comigo. Poderoso ou não Jesus Cristo morrer naquela cruz por nós, gente? Ele estava lá, ele não precisava, ele viu tudo. Mas por isso que é tão poderoso ele nascer de uma virgem. Ele vir como um filho, ele vir como criança, como a Bíblia fala, padecer o que nós padecemos, sofrer o que nós sofremos, compadecer-se do que nós passamos, e mesmo assim não pecar, não levantar a voz contra Deus, ser obediente até a morte e se entregar por mim e por você naquela cruz. Foi isso que Jesus fez. E ver aquele que conhece todo o tempo se entregar por amor a nós. Portanto, meu irmão, minha irmã, Deus, Ele tem o tempo dentro de si. Portanto, ou vivemos no ritmo de seu tempo, ou tentaremos viver no ritmo do nosso tempo. E aqui é esse ponto principal que eu preciso deixar no seu coração, no meu coração, para esse novo ano que está diante de nós. É como se Deus realmente fosse o baterista ditando o ritmo, e a gente estivesse batendo palma em outra sintonia. É como se a gente estivesse aqui e estivesse com um fone de ouvido ouvindo o que a gente quer. Tem alguém falando ali uma coisa importante, mas eu estou no meu fone aqui, no meu mundo aqui, que eu não quero ouvir isso. Eu quero ouvir o que eu quero ouvir. Eu quero seguir no ritmo que eu estou disposto a seguir. Eu quero escutar aquilo que eu estou disposto a escutar. E Deus cada vez mais tem dado sinais de amor por nós e pelo mundo que ainda precisa conhecê-lo. Deus, Ele vê o fim desde o princípio. E Ele nos chama a confiar na sua sabedoria e na sua fidelidade.
Você percebe que a Bíblia é um livro que fala de como vai ser o fim? Não é interessante isso? Muitas outras religiões não falam do fim. Falam de uma transcendência, falam de uma reencarnação, falam de uma segunda chance, falam de que você tem que dar um jeito. A Bíblia diz, terá um fim, Jesus Cristo vencerá e Deus vai reinar com seus filhos e filhas. A Bíblia diz isso. Por isso que Deus, Ele vê o fim, não esconde de nós e fala, confiem em mim. Confiem no meu filho a quem eu enviei. Vivam a vida que eu tenho para vocês. Mas então, gente, diante desse poder, de tudo isso, o que a gente faz? A questão é como eu e você lidamos com o tempo. Como é que eu e você lidamos com o tempo, tanto no longo prazo, quanto dentro das nossas 24 horas diárias aí, que todos nós temos? Como é que você está pensando no tempo deste próximo ano que está diante de nós? Talvez, meu irmão, minha irmã, quando você pensa em 2025, isso gera talvez mais aflição no seu coração do que alegria. Talvez gera mais insegurança. Você fala, eu esperava que algumas coisas iriam mudar no fim desse ano, para que no ano que vem pudesse ter uma esperança de algo novo. Meu irmão, minha irmã, eu entendo o seu pensamento, porque também é o meu. Nós fazemos muitos planos, ainda mais na época de final de ano, né, que, ainda mais por causa das redes sociais e tantas outras coisas que a gente se compara constantemente, que a gente vê o que nos falta, e às vezes a gente se move mais por falta do que por obediência. Às vezes a gente aceita como natural vivermos ansiosos, e diante de um novo desafio, ficamos muitas vezes até frustrados. Mas como nós lidamos com o tempo, é essencial para saber se eu e você estamos ouvindo o ritmo e as palavras e a direção de Deus, ou se nós estamos sendo conduzidos pelo ritmo do nosso próprio coração. O Salmo 90:12, um Salmo de Moisés, ele diz assim, ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos um coração sábio. A gente vê uma oração aqui muito importante. Moisés aqui ele não está falando sobre contar os dias, ele não está falando sobre contar aniversários. Ele está falando sobre quem não consegue ver que os nossos dias aqui são finitos e que um dia vai acabar. Quem não consegue ver que esta vida é passageira e a eternidade é somente com Deus, não alcança sabedoria. O que é sabedoria, gente? Sabedoria é o mestre Miyagi da série. Sabedoria é o mestre Yoda do Star Wars. Sabedoria, a definição que eu gosto muito é conhecimento em prática. Você pode repetir comigo? Conhecimento em prática. A Bíblia é um livro de conhecimento? Sim ou não? Sim, tem histórias de poder, é a palavra de Deus. Tem muito conhecimento lá, só que se esse conhecimento não for colocado em prática, ele não vira em sabedoria. É só conhecimento. Por isso que a Bíblia vai falar que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Não quer dizer que você não tem que ler a Bíblia. Quer dizer que você tem que, para eu e você temos que praticar a Bíblia. Quando Moisés está falando sobre isso, ele está falando, meus irmãos, alcança a sabedoria aquela pessoa que aprende a confiar e a obedecer. Senhor, eu estou contando os meus dias. Eu sei, Senhor, que eu tenho um tempo limitado nessa terra. Eu sei, Senhor, que eu não vou viver eternamente. Senhor, o que eu farei com os meus dias? O que eu farei com os meus dias? O que farei, Senhor? O que farei com esse dia que o Senhor me deu? O que farei com este ano que o Senhor me deu? Já fez essa pergunta para o Senhor? Nós somos excelentes em ofertar planos a Deus, mas muitas vezes a gente falha em ouvir de Deus os planos que Ele tem. Como existe em nós essa ansiedade. E só existe ansiedade, gente, porque a gente é preso ao tempo, não é verdade? Como a gente quer as coisas e a gente é preso ao tempo, a gente fica ansioso. Sabe por que Deus não é ansioso? Porque o tempo trabalha para Ele. Imagina que bom se o tempo trabalhasse para a gente.
Ia dar uma desestressada, ia ou não ia? Não tem aquele dia que você fala, hoje podia o dia ter 36 horas para fazer tudo o que tem que fazer? Então, meu irmão, isso às vezes é um excesso de controle, é um pensamento muitas vezes escravo daquilo que muitas vezes a gente precisaria somente de uma direção de Deus. Faça isso, porque foi isso que eu reservei para você hoje. Ouvir a Deus no início do dia, buscá-lo, isso é por direção, é para saber aquietar o nosso coração. Essa ansiedade, gente, acontecia até mesmo no coração dos discípulos. Eu vou ler com vocês só um relato, eu não vou explicar esse texto, mas olha que interessante, no coração dos discípulos já tinha essa ansiedade. Depois de ter padecido, depois de ter morrido, né, Jesus se apresentou vivo aos seus apóstolos com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas relacionadas com o reino de Deus. E comendo com eles, deu-lhes esta ordem: não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Então, os que estavam reunidos com Jesus lhe perguntaram: será então este o tempo que o Senhor vai restaurar o reino de Israel? Eles estão com essa pergunta, gente. Se você ler os evangelhos, eles estão fazendo essa pergunta para Jesus o tempo todo. E Jesus fala: não. Eu vim libertar dos pecados. Não, mas agora que vai ser os romanos? Não. Jesus já deu essa resposta. Mas depois de Jesus ter ressuscitado, morrido e ressuscitado, ele falou, aí os discípulos falaram: agora vai. Agora ele vai fazer o que eu espero. Agora ele vai fazer o que eu quero. E aí a resposta de Jesus é: não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade. Não cabe a vocês entender o tempo ou época. Não cabe, porque quem definiu isso foi o Pai. Foi quem, gente, que definiu isso? O Pai, Deus. E Jesus fala, enquanto, como vocês não vão saber mesmo o tempo e a época? Jesus fala assim: mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo. E vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e a Samaria, e até os confins da terra. Jesus está falando, eu sei que vocês querem muito isso. A promessa de Deus vai se cumprir. Israel sim será liberta, gente. A Bíblia diz isso que vai acontecer, essa liberdade sobre Israel. Mas só vai acontecer essa liberdade sobre Israel debaixo do reinado de Jesus Cristo quando Ele voltar, amém? É isso que a Bíblia diz que vai acontecer. Mas até lá, Jesus fala, vocês não precisam descobrir o tempo. Vocês não precisam ficar descobrindo as épocas. Vocês precisam ser cheios do Espírito Santo. As promessas vão acontecer. Mas enquanto elas não acontecem, não fiquem mudando de promessas ou buscando um jeito de realizar as promessas. Sejam cheios do Espírito Santo. E Jesus está dizendo, presta atenção, Deus vai cumprir as promessas. No caso essa que os israelitas tinham de viverem libertos dos opressores. Mas não cabe a vocês saber o tempo e o acontecimento dessas coisas. Meus irmãos, às vezes é difícil a gente esperar por uma promessa ser cumprida, sim ou não? Quantos sentem que às vezes é uma dificuldade de esperar? Alguém tem dificuldade de esperar além de mim? Levanta a mão aí, gente. Você tem a dificuldade de esperar ou não? Por quê? Porque a gente está olhando para o nosso tempo. O ancião de dias está dizendo, o que eu disse eu vou cumprir. Para mim é presente. O ancião de dias está dizendo assim, está tudo certo. Olha as coisas da minha perspectiva que você vai ver que não está atrasado. Venha aqui, olhe, perceba as coisas comigo, ouça a minha voz, seja conduzido pelo meu ritmo e perceba que eu não estou atrasado no cumprimento das promessas sobre a sua vida. Mas não viva correndo atrás de promessas, viva cheio do Espírito Santo. Gustavo, mas por quê? Qual que é a vantagem de ser cheio do Espírito Santo? E é o texto de 1 Coríntios que eu quero encerrar. Meus irmãos, dentro dessa perspectiva, vamos ler esse texto, eu peço que você leia com muita atenção, para a gente conseguir compreender
Por que que é essencial para nós andarmos no ritmo de Deus, nós sermos cheios do Espírito Santo? Não é sobre ficar encontrando outras promessas. Não é sobre ficar mudando de uma coisa para outra. É sobre dizer, Senhor, as promessas que o Senhor me deu, eu tenho o sim em Jesus Cristo. E eu vou aguardá-las enquanto eu sou cheio do Espírito Santo. Olha o que o apóstolo Paulo diz, ele fala, está falando sobre sabedoria, ele está falando, meus irmãos, nós transmitimos sabedoria entre os que são maduros. Não dá para falar sobre isso com pessoas que não são maduras. Não, porém, nós não estamos transmitindo uma sabedoria deste mundo, nem a sabedoria dos poderosos dessa época, que serão reduzidos a nada. Pelo contrário, nós transmitimos a sabedoria de Deus em mistério, a sabedoria que estava oculta e que Deus predeterminou desde a eternidade, olha aí, eternidade de novo, para a nossa glória. Nenhum dos poderosos deste mundo conheceu essa sabedoria, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Paulo está falando, existe uma sabedoria, um conhecimento em prática para os filhos de Deus, que foi revelado por Deus para a nossa glória, para o nosso benefício, reservados exclusivamente para mim e para você. Mas ele fala que tem que ser maduro. Ele está falando que não é a sabedoria do mundo, não é a sabedoria dos poderosos. Paulo continua dizendo, a continuação do texto, mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Ele está falando, isso está escrito, e agora eu vou dizer, Deus, porém, revelou isso a nós por meio do Espírito. Porque o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Pois quem conhece as coisas do ser humano, a não ser o próprio Espírito humano que nele está? Assim, ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. E nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus. Para quê, gente? Para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disso também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e ela não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Repete comigo, promessa se discerne espiritualmente. Pegar uma promessa e tentar entender com os olhos humanos gera ansiedade, medo e frustração. Promessa, quando tem os olhos do Espírito, gera confiança e descanso no Senhor. E o apóstolo Paulo diz, porém, a pessoa espiritual julga todas as coisas, mas ela não é julgada por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor, para que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Esse texto tem tantas coisas maravilhosas, mas eu quero focar, meu irmão, minha irmã, neste ponto, de que o ritmo de Deus, ele vai ser discernido no momento em que nós vivemos uma vida cheia do Espírito Santo. Não é sobre descobrir os tempos e as épocas. Não é sobre tentar cravar certos limites no tempo, o nosso tempo humano, para que Deus possa fazer alguma coisa. 2025 tem que acontecer, hein, Deus? 2025 vai ter que acontecer, senão... Gente, Deus não é controlado por isso. Ele não sofre esse tipo de ameaça. Deus, Ele quer que nós vivamos ouvindo a sua voz. Por isso que a única maneira de pararmos, de ditarmos o nosso ritmo e entrarmos no ritmo de Deus, é através da vida do Espírito. Romanos 8,14 vai dizer isso, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. São filhos de Deus. Se você é filho de Deus, meu irmão, minha irmã, eu e você precisa ser guiado pelo Espírito Santo. Sou filho de Deus, mas vivo o meu ritmo.
É incompatível, você entende? A bateria está batendo e a gente está em outro ritmo. Filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Repete isso comigo. Filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Então, se você é uma pessoa que tem muitas ideias, que a sua cabeça trabalha a milhão igual a minha, a gente tem que aprender a sossegar. Aquieta a minha alma. Ouça o Senhor. É um exercício ou não é? Para quem é muito acelerado? E para aqueles que estão encostados? Deus está batendo um ritmo, tá? Não está em silêncio, tem um ritmo. Ele está conduzindo a humanidade, a minha, a sua vida e esta igreja para algum lugar. Mas quem não entra nesse ritmo parece que está fora. Se sente fora. A banda pode subir aqui. Nós precisamos aprender a descansar na sabedoria do ancião de dias, que não é controlado pelo tempo e que suas palavras são eternas e poderosas. Meu irmão, minha irmã, elas se cumprirão, amém? Deus disse, toda palavra que é lançada por mim, é Ele que sustenta, e é Ele que fará elas se cumprirem. Quem vai fazer a palavra de Deus se cumprir? Ele! Não somos nós que fazemos. O nosso papel nessas promessas é crer, viver em intimidade, ser cheios do Espírito Santo, adorar ao Filho. Por quê? Porque isso mantém o nosso coração não mais escravo do tempo, não mais escravo daquilo que nos falta, torna o nosso coração saciado. Torna o nosso coração saciado. Às vezes as promessas parecem demorar para se cumprir, porque a gente está olhando a nossa medida de tempo. Mas para Deus, está no tempo certo. A questão, como eu escrevi aí, meu irmão, minha irmã, é pararmos de viver no nosso ritmo e aprendermos, através do Espírito, da vida do Espírito, descansarmos e seguirmos o ritmo de Deus. Por isso, meu irmão, minha irmã, nós temos só uma escolha. Nós vamos parar de bater palma no nosso ritmo e aprender a ouvir o ritmo do ancião de dias, o ritmo que ele está ministrando. E eu fiz questão de, ancião de dias, escrever de novo, porque essa é uma revelação tão específica de Daniel, e Daniel vê tantas coisas para muito frente do seu tempo, e Daniel, diante dessa reverência, ele fala assim, Deus realmente não é controlado pelo tempo. Deus realmente usa o tempo ao seu favor, ao seu plano. E quando eu e você, filhos e filhas de Deus, nós confiamos nesse tempo de Deus. Presta atenção, meu irmão, minha irmã. Quando nós confiamos neste tempo de Deus, nós encontramos refrigério e descanso. Se você ler o Novo Testamento por essa ótica, muitos dos movimentos sociais que surgiram no meio dos israelitas, do povo de Israel, os essênios, os saduceus, os fariseus, os zelotes, todos eles têm divisões entre si por causa de interpretação de tempo. Uns acreditavam que já tinha acontecido, outros acreditavam que aconteceria, outros acreditavam que eles tinham que libertar de Roma. Cada um deles, por ter convicções diferentes do tempo de Deus, fez com que eles se dividissem. Eles se dividiram entre eles, porque nenhum deles aceitou que quem dita o ritmo e o tempo das coisas é somente um, o Deus Todo-Poderoso, o ancião de dias. Confiar em alguém que sabe tudo, traz descanso ou não? Eu sempre vi meu pai usar essa expressão aqui no púlpito, e agora que eu tenho filho eu entendo. A Olivia, minha filha, não acorda de manhã e pergunta se tem comida. Ela sabe que tem, que ela confia. É tão diferente a vida de alguém que alguém confia. E quando eu olhei essas coisas eu falei, Senhor, eu vivi um 2024 que oscilou bastante na confiança. Quando eu olho para a minha vida, eu olho essa palavra, eu olho essas coisas, eu falo, Senhor, como eu oscilei. Teve momentos que eu confiei. Teve momentos que eu falei, esse caminho eu já trilhei, eu sei como resolver.
Eu não quero que 2025 seja assim na minha vida, meu irmão, minha irmã. Eu quero que 2025 na minha vida seja dominado por esse ritmo desse ancião de dias. Você entende que nada pega Deus de surpresa? O carro quebrado da Lu aqui não pegou Deus de surpresa. Pega a gente, mas pega Deus? Isso não quer dizer que Deus controla tudo, inclusive todas as catástrofes, e Deus então é um Deus maldoso. Não, Deus ele tem consciência, é presciência, chama. Ele sabe das coisas que vão acontecer. E Ele quer se relacionar comigo e com você, para nos conduzir, nos ensinar. Deus, meu irmão, minha irmã, Ele é autossuficiente, Ele não precisa de nada para existir e se manter existindo. Mas Ele, em seu amor e bondade, quer que nós estejamos com Ele, porque é prazeroso para Deus ter um relacionamento conosco. Eu estava lendo o A.W. Tozer, ele fala isso, ele cita isso várias vezes. Deus, Ele não precisa da gente, mas Ele quer a gente. É diferente querer, não é? Quando você precisa de alguma coisa, às vezes você compra até um chinês lá, um chinesinho, mais agabundinho. Mas quando você quer, você compra o melhor, não compra? Deus quer tanto eu e você, que Ele enviou o que Ele tinha de mais precioso, que foi Jesus Cristo, para morrer na cruz por nós. Foi pago um alto preço por nós. Deus, Ele nos deseja, mas Ele não vive para nós, Ele vive para os planos dEle, e Ele quer que nós façamos parte deste plano dEle. Por isso, meu irmão, minha irmã, o que eu creio que eu ouvi do Senhor, quando estava preparando este culto, foi isso: tudo está de acordo com o meu tempo. Eu quero que as pessoas entrem no ritmo do meu tempo. Eu não quero que ninguém se sinta perdido. Eu quero ensinar e mostrar o meu ritmo, a minha vontade aos meus filhos. E o convite é: vivam no Espírito para discernir o que Deus tem preparado para nós. O que eu mais ouvi do Senhor, e eu mandei essa mensagem para meu pai que ia pregar hoje, e na sexta-feira, acho que eu mandei mensagem para ele, falei: pai, eu estou com esse incômodo de falar de tempo, não sei, a gente prega em janeiro, tudo. Ele falou: não, filho, eu também estou com isso, acho que você tem que pregar essa mensagem mesmo. E eu estou aqui, meus irmãos e irmãs, com meu coração dizendo que esse é um convite para nós, como igreja, para aprendermos a viver aquilo que Deus tem para nós. Nós não podemos nos enganar. Nós vamos ter uma vida se nós confiarmos em nós mesmos. Nós vamos ter uma vida, mas não vai ser a vida dele. Agora a vida dele é melhor. A Bíblia fala: é bem sei os planos que eu tenho a vosso respeito, diz o Senhor. São planos de paz, para dar o que, gente? Uma esperança e um futuro. A Bíblia diz lá no texto de Jeremias. Por isso eu quero pedir para você ficar em pé no seu lugar. E sabe, nessa manhã, nosso último culto que antecede esse novo ano, 2025, eu sinto que nós deveríamos fazer, e eu não coloquei na projeção aqui, porque não sabia se ia dar tempo ou não, mas eu quero, se tiver sua Bíblia aí, abre um Salmo 90. Acho que não sei se dá para projetar aí, tá? Salmo 90, versículo 14. Esse é um salmo de Moisés. Ele fala: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio por gerações. De eternidade em eternidade, Tu és Deus. E aí então Moisés vai falar do versículo 3 até o versículo 11, ele fala: o Senhor tem autoridade. Se o Senhor fala com uma pessoa voltar ao pó, ela volta ao pó. O Senhor coloca os nossos pecados diante de nós, para que nós nos arrependamos. Alguns chegam aos 70 anos, alguns chegam aos 80, mas todos os anos são cheios muitas vezes de dor e desgosto. E aí no versículo 12, que é o que nós lemos, ele fala: Senhor, ajuda-nos a entender como a vida é breve. Na versão da NVT, diz assim, Salmo 90, 12. Ajuda-nos a entender como a vida é breve, para que a vivamos com sabedoria.
Versículo 13, ó Senhor, volta-te para nós. Até quando te demorarás? Tem compaixão dos teus servos. E aqui está a oração que eu creio que deve ser para nós, para este próximo ano. Salmo 90, versículo 14, satisfaz-nos a cada manhã com o teu amor, para que cantemos de alegria até o final da vida. Você percebe que é interessante que ele faz satisfaz-nos pela manhã, é no início do dia. Versículo 15, dá-nos alegria proporcional aos dias de aflição. Compensa-nos pelos anos em que sofremos. Que nós, versículo 16, os teus servos, vejamos os teus feitos outra vez. Que os nossos filhos vejam a tua glória. Seja sobre nós a bondade do Senhor, o nosso Deus, e faze prosperar os nossos esforços. Sim, faze prosperar os nossos esforços. É uma oração, eu falo, Senhor, faz prosperar os nossos esforços, compensa-nos pelo que sofremos, mas começa, meu irmão, minha irmã, com o versículo 14, satisfaz-nos a cada manhã com o teu amor. Isso é a vida no Espírito, meu irmão, minha irmã. Isso de tantas coisas que a vida no Espírito é andar satisfeito. Andar satisfeito no amor de Deus por nós. Andar satisfeito pelo tempo que temos. Andar satisfeito de que muitas coisas também não acontecem segundo o nosso tempo. Mas andar satisfeito. Pode colocar suas mãos no seu coração, meu irmão, minha irmã. E a pergunta que eu quero deixar para você nessa manhã, para você refletir aí com o Espírito Santo, é: você tem andado satisfeito com o amor do Senhor? Meu irmão, minha irmã, o ano que vem, que está diante de nós, é um ano para andar satisfeito no amor de Jesus. É um ano para andar satisfeito no amor de Deus. É um ano para andar cheio do Espírito Santo de Deus. De viver aquilo que o Senhor tem para nós, de sermos amados, de amarmos pessoas, de fazermos discípulos e de tantas outras coisas que o Senhor tem para nós. Mas isso vai acontecer a partir de um coração satisfeito nele. Por isso tenha um tempo com o Senhor agora. Se você talvez precise se arrepender como eu precisei quando estava preparando essa mensagem, de dizer: Pai, eu não andei satisfeito, eu quero andar satisfeito. Faça essa oração agora no seu lugar. Diga aí: Senhor, eu quero andar satisfeito em Ti, Senhor. Eu não quero andar controlado pelo tempo, pela falta, Senhor. Ansioso pelas coisas do futuro. Eu quero estar satisfeito no ancião de dias, naquele que tem todo o controle sobre todas as coisas. Senhor, nessa manhã, nós, diante da Tua palavra, Senhor, nós entendemos que não devemos andar ansiosos pelo próximo ano, Senhor. Sabemos de que o Senhor está no controle do tempo, de que nós, Teus filhos e filhas, precisamos aprender a discernir e através do Espírito Santo, ouvindo a Tua voz, depositar toda a nossa confiança em Ti. Por isso, Senhor, nós Te pedimos, muda a nossa perspectiva diante do próximo ano, Pai. Não andemos ansiosos por coisa alguma, mas confiemos em Ti. E agora, meu irmão, minha irmã, eu quero com seus olhos fechados. Em específico, nós queremos orar por algumas pessoas. E se você se sente talvez dessa maneira, eu queria convidar você para você vir aqui na frente e nós orarmos por você, impondo as mãos sobre você, orando com você.
Se você está com medo de começar 2025, no trabalho, com sua família, com doença, você olha e diz assim: outros anos se passaram e nada mudou, e essa ansiedade está levando o seu coração para disparar. A vontade é essa: seria mais fácil se acabasse aqui. Mais um ano seria mais fácil se acabasse aqui. Meu irmão, minha irmã, a palavra que o Senhor tem para você é Isaías 43:19. Eu vou fazer uma coisa nova. Ela está prestes a acontecer. Vocês não estão percebendo? Até no deserto eu vou abrir um caminho e riachos no ermo. Então, se você está com medo de 2025, eu quero pedir que você venha aqui na frente para orar. E um outro pedido, uma percepção que eu tive, meu pai também pode compartilhar. Se você, meu irmão, minha irmã, se sente pressionado, é uma pressão mesmo, eu senti como se fosse uma pressão física, como se você, esse peso estivesse te trazendo muita dificuldade para você até mesmo planejar e fazer sonhos para o próximo ano. Se Deus falasse para você que tem sonhos para a sua vida, se Deus falasse para você que tem projetos para você, para a sua casa, você falaria: não, isso não é para mim, isso não é para mim, e você rapidamente descartaria. E você tem sentido esse peso. Eu quero orar por você, meu irmão, minha irmã, porque esse peso não pertence a ti, é um jugo, é um peso que está roubando a sua esperança. A sua esperança deve estar em Jesus Cristo, o Senhor, e Ele que carrega esse fardo e leva sobre você, amém? Os nossos irmãos e irmãs podem vir aqui também na frente para orar, mas temos outros. Então é isso, irmãos, se você tem essa percepção, o Senhor ouviu o seu clamor, a percepção de que os mesmos problemas e desafios de 2024 vai se repetir e que nada vai mudar. O Senhor está dizendo: eu quero dar uma palavra de esperança para você, amém? Se você acha que não tem sonhos para você, e Deus está dizendo: eu tenho, eu vou cumprir isso. Então, nós vamos orar juntos, é uma palavra. Eu também tenho mais duas situações aqui. Se você vê como se você tivesse amarrado uma bola de ferro gigante e você não pudesse ir para frente, ou se você percebe como se tivesse uma ponte diante de você, que você tem que atravessar, mas é um nevoeiro muito denso, e você pensa: essa ponte está quebrada no meio, não vou conseguir passar. São imagens como essa, sabe? De não ver perspectiva de futuro. O Senhor está dizendo: eu estou aqui, eu vou fazer dissipar todas as névoas, como está no Salmo 68. Levante-se, Deus, e dissipados sejam os seus inimigos. Dê um passo à frente, nós queremos orar com você, meu irmão. Eu vejo também como uma mulher que olha para um espelho quebrado e diz assim: eu estou quebrada, eu estou totalmente quebrada. Como é que eu posso construir alguma coisa se eu estou totalmente quebrada? Como é que eu posso prosseguir se eu estou em pedaços? O Senhor ouviu você dizer isso, Ele está te respondendo: eu te faço inteira de novo. Eu catei os seus pedaços, eu refiz você, eu te dei uma nova vida, te refiz para viver uma nova vida que eu te dou, amém? Talvez se você está aqui, dá um passo à frente, nós queremos orar com você aqui. Vamos orar todos juntos, encerrando, irmãos, amém? Vamos orar de maneira a dizer: Senhor, eu vejo que tem esperança nesse futuro. Eu sei que o Senhor está comigo. Quando o Senhor está comigo, o tempo trabalha a meu favor. Oh Pai, nós abençoamos agora, Senhor, e declaramos sobre os nossos irmãos todo este medo de enfrentar o futuro. Nós declaramos isto não mais dominando os seus corações. Eu sei que tem pessoas que não vieram aqui, você está aí do seu lado, o Senhor está te respondendo. O Senhor está te respondendo. O Senhor está te respondendo. O Senhor está dizendo: eu estou com você, não vou te deixar, não vou te abandonar. Vamos orar, irmãos. Olhe para a pessoa que está do seu lado aí mesmo, enquanto nós abençoamos aqui, esses que estão aqui à frente. Senhor, nós estamos declarando aqui a Tua graça, a Tua bondade. Nós profetizamos que as névoas se dissipam, que não tem mais nada para prender você para trás. Nós declaramos aqui que o Senhor está tomando você pela sua mão e vai te guiar. Não vai se repetir o que aconteceu em 2024. Diga isso: não vai se repetir o que está em 2024. Não vai. Eu confio em Ti, Senhor, eu confio em Ti.